Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus, por esta linda oportunidade de podermos chegarmos diante do trono do nosso Deus em espírito e em verdade e agradecê-lo pelo passar dos dias, pela proteção, pelo alimento, pela sua bondade e a sua misericórdia. O nosso Deus é digno de ser louvado. O nosso Deus, ele é digno de ser honrado todos os momentos por cada um de nós. E nesse momento único, na presença do nosso Deus, eu quero te convidar a orarmos, a clamarmos ao nosso Deus, pedindo a sua misericórdia, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero nesse momento, meu Cristo querido, em particular, mais uma vez, te pedir perdão, Senhor, porque reconheço que sou um homem falho diante da sua presença, ó Majestade Santa. Quero nesse momento pedir a tua permissão para divulgar, para chegar a este lar, para chegar a esta pessoa, Senhor, com a tua presença, Pai, juntamente com a sua presença santa e poderosa, para podermos entender esses dias, entender e ouvir, Senhor, o que o Espírito está dizendo às igrejas, Pai. Senhor, esteja, Paizinho, mais uma vez, um pedido deste pequeno e insignificante aprendiz de servo. Esteja presente, Senhor, com o nosso Estado, Pai, com os nossos governadores, os nossos líderes, tanto na parte governamental como na parte municipal, Senhor, os nossos deputados, senadores, enfim, Paizinho, esteja, Pai querido, com os nossos médicos, esteja presente com os nossos enfermeiros, Pai. Essas pessoas, meu Deus, são verdadeiros guerreiros que estão na frente deste combate, Pai. Protege o corpo, protege, Senhor, o espírito, fortalece a alma de cada um, Pai. Guarda os seus familiares. Pai querido e Pai poderoso, eu quero te honrar nesse momento, Pai, te dizendo que o Senhor é muito bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Nós te adoramos, nós nos curvamos diante da sua presença em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor, a caminhar, a atravessar esses dias maus, sendo fiéis a ti, Paizinho. Venho lhe pedir por cada líder dessa igreja, Pai, por cada pessoa que tem contribuído com o teu ministério, e venho lhe pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja presente na vida daqueles que estão enfraquecendo na fé, Pai, para que eles não possam perecer, mas que sejam sustentados pela tua presença maravilhosa. Quero te louvar nesse momento, desejando esse culto a ti, Senhor, em honra e glória ao teu nome, para todo sempre. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor da minha honra, da sua honra. Ele merece o nosso louvor, mesmo nos nossos lares, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Te agradeço. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Somos gratos, Senhor Jesus, a Ti, ó Pai, essa noite, Pai, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida, Senhor Jesus, por mais um dia, ó Pai, que respiramos, Senhor, alimento de cada dia, também te agradecemos, Senhor. Possamos louvar o Teu grande nome, Senhor Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Glória te damos, Senhor Jesus, essa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu conto contigo, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Queridos, mais uma vez eu quero pedir permissão para adentrar no seu lar, no conforto do seu lar, levando uma palavra, uma reflexão que veio trazer à minha vida assim um sustento, um amparo, um desejo de estar cada vez mais na presença do nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar hoje com você o Salmo 51. Vamos aprender juntos sobre o pecado de um rei que foi exposto a toda uma nação, o pecado do maior líder de Israel, e que atravessou os séculos e chegou a mim e chegou a você, não apontando o dedo para Davi, mas refletindo nos acontecimentos, quando ele escreveu esse salmo, rogando a Deus por misericórdia.
Sei que você está com sua Bíblia aí preparada, então pega no Salmo 51 e vamos compartilhar algo da parte de Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Salmo 51, pecado e arrependimento. Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Isso está registrado em 2 Samuel 11:12. Depois você dê uma lida, 2 Samuel 11:12, para você ver assim toda essa história, o desenrolar dessa história. Davi pecou e tentou encobrir a sua transgressão, mas Natan o desmascarou. Como Davi, às vezes, não somos assim, cometemos algum delito espiritual e queremos esconder. Eu fico pensando que na época do rei Davi, os profetas eles eram responsáveis direto para enviar a mensagem de Deus. E hoje, se você acompanhar, por favor, em Hebreus capítulo 1, nós vamos entender a palavra de Deus que diz assim: nos tempos nossos agora, o tempo em que estamos diante dos olhos do nosso Deus, Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja que a era dos profetas passaram. Antes de Jesus vir, há 400 anos, um silêncio total. Nenhum profeta se apresentou. João Batista entra anunciando o rei que viria, e Jesus ele entra na nossa história. Ele entra para acrescentar a vida, um novo ministério. Então, veja que agora quem está nos falando é simplesmente também aquele que fez todo o universo, que conhece todas as coisas. E imagino eu que de que forma poderíamos fugir de tal delito diante do nosso Deus? Natan chegou até Davi e expôs, através de uma parábola, de uma história que ele contou ao rei, e o próprio rei se condenou com suas palavras. Mas observamos agora no Salmo 51 como Davi reagiu depois que o profeta chegou até a ele. Acompanhe comigo, por gentileza. Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justas é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me repulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça,
Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua palavra, por tua bondade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a decisão desse grande homem, desse grande rei que reconhece a sua natureza de homem, de pecador. Primeiro ele diz assim: Davi começa com uma súplica sincera. Quando o profeta disse todas as coisas que ele tinha cometido, ele se achegou diante de Deus com uma frase: pequei contra o meu Deus. Davi começa com uma súplica sincera, porque ele diz: compadece-te de mim, Senhor. Ele reconhece a natureza séria do seu pecado e sabe que merece o castigo de Deus, o reconhecimento. Compadece-te de mim. Davi conhecia a infinita misericórdia de Deus, por isso apela pela sua misericórdia. Ele diz: eu conheço, eu sei qual é o Deus a quem eu sirvo. E imediatamente Davi, com a mesma mente que o traíra há pouco tempo, ele chega diante de Deus e começa com uma súplica: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. E ele diz: por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. O reconhecimento de um grande homem, o reconhecimento de um homem que errou e errou feio. Segundo, a súplica por misericórdia é seguida de um outro pedido a Deus: apaga as minhas transgressões. Um pedido que ele faz a Deus, não somente de perdão, de perdoar-lhe, mas um pedido que ele chega diante de Deus e diz: apaga, com a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. E eu aprendo aqui com esse termo que sugere um pecado deliberado e planejado. Quando ele diz: apaga as minhas transgressões, ele reflete diretamente, ele tira do seu íntimo, do seu coração, um pedido. Quando ele reconhece e diz: apaga as minhas transgressões, aqui o termo sugerido é algo que ele planejou, algo que ele deliberou no seu íntimo, as transgressões ditas por sua boca. Ele planejou e decidiu ir à frente, mesmo sabendo, mesmo conhecendo o Deus o qual ele era fiel. Isso nos revela que os desejos do nosso coração, da nossa alma, a inquietude, a força que vem de dentro, pode afluir de uma maneira tão rápida, cujos nossos pensamentos, nosso intelecto não é capaz de segurar, a razão não é capaz de segurar tais desejos. Mas uma vez que Davi se deleitava em agradar a Deus, isso está em 1 Reis 3,14, depois você pode visitar, as transgressões devem ter perturbado profundamente a alma do rei. Como ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que amava profundamente o seu Deus, quando ele deixa que os seus pensamentos se afluem e viajam,
e ele determina, ou seja, ele abre as porteiras do seu coração e que ele pratica. E quando o profeta chega a ele e diz: você fez isso, você fez isso e você fez isso, ele cai em si e apela pela misericórdia de Deus. Assim somos nós. Dia após dia estamos com a Bíblia aberta, lendo, cantando louvores, mas de repente, como uma fera que está escondida dentro do nosso coração, salta com todas as suas garras e força e faz com que os desejos da carne sejam entrada em ação. Pecamos, nos lambuzamos com o pecado, mas quando nós olhamos para este grande homem, um rei, e aprendemos que uma vez que Davi se deleitava em agradar a Deus, e agora ele está em uma posição de criminoso, aquele que praticou uma transgressão diante do seu Deus. Isso ele pede que Deus apague e acrescenta: lava-me e purifica. Quando eu venho para o Salmo, no verso 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi, ele está dizendo aqui a Deus: Pai, eu não aguento mais essa tortura na minha alma, eu não aguento mais o peso dessas transgressões do pecado que eu cometi. Por favor, não somente me perdoa, mas apaga. É como se ele pedisse para Deus passar uma borracha, passar uma esponja com sabão na sua alma e retirar, porque as lembranças se afloravam momento após momento em sua mente, e a tortura era terrível na mente daquele homem. E ele pede para que Deus lave-o e purifique, para que ele possa continuar a servir esse Deus maravilhoso. Davi usa duas palavras para designar a tormenta que a sua alma estava passando: pecado e iniquidade. O pecado é errar o alvo, é sair da direção, é andar em caminhos que Deus fica totalmente irritado com qualquer um de nós. Pecado é errar o alvo, é deixar de fazer aquilo que Deus ama, que Deus gosta, os seus preceitos e mandamentos. Agora, a iniquidade é uma deformidade da alma, do caráter. Ela deforma, ela destrói, porque um pecado em cima de pecado se torna um monturo, um monte, para se tornar a iniquidade diante dos olhos daquele que conhece todas as coisas. Já a transgressão é associada à culpabilidade, é uma culpa, aquele sentimento de culpa. Por isso que ele diz: apaga as minhas transgressões, pois eu conheço, eu sei o que eu pratiquei. O terceiro ponto, eu quero colocar aqui para você o seguinte: o reconhecimento de Davi. Davi sabia que o caráter de Deus é composto de benignidade e misericórdia. Ele sabia que o primeiro passo, o perdão, é reconhecer o pecado e sua gravidade diante de um Deus santo. E ele diz: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós aprendemos aqui com Davi que o reconhecimento de mesmo sabermos que nós fomos justificados, nós fomos lavados, comprados, retirado de um poder de trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Mesmo sabendo que nós temos um selo da promessa, podemos cair em armadilhas, podemos praticar transgressões diante do nosso Deus.
E o fato é que nos nossos dias não tem um profeta que venha a mim e vá a você, mas nós temos um Deus cujo olhar está atento em cima de todos os seus filhos. Por quê? Porque nós somos para Deus um tesouro particular. Nós somos para Deus um sacerdócio real, nação santa, povo eleito exclusivo de Deus. Como é que um Deus que nos remiu e nos comprou não está com o seu olhar como uma mãe, como o pai que está de olho no seu filho pequeno? Assim é o nosso Deus, não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos atrair novamente ao caminho da retidão. Eu aprendo com este salmo o reconhecimento de Davi, que ele mesmo sabendo ao qual o Deus maravilhoso, qual o Deus poderoso, o qual ele servia, um momento, um vacilo em que o seu olhar viu o corpo nu de uma mulher, ele permitiu que a sua natureza humana fosse até aquela mulher e a possuísse. Davi, para esconder o seu crime, ele assassinou o marido daquela mulher. Mas o que importa a mim e a você como homem e mulher que está no mesmo caminho é que nós temos uma palavra e nós temos um Deus que está a todos os momentos, a olhar e disposto a perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, os meus delitos. E aqui, finalizando, no verso 10 ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito que não se deixa ser monitorado pela vaidade da carne, um espírito fortificado na rocha que é Cristo nosso Senhor Jesus. Nós estamos passando por esses dias à distância da comunidade cristã, mas a palavra de Deus, se você observar todos os dias e comparar o nosso Deus nos olhando, nos abraçando, nos protegendo, nós vamos ver que esse Deus, ele nos ama, e nós temos o direito, o dever de estarmos prostrados diante desse Deus todos os dias. Vamos aprender com o rei Davi? Reconhecer que somos falhos. Vamos aprender com o rei Davi que somos carentes da misericórdia de Deus. Vamos aprender com o rei Davi e pedir a ele, ao Deus Todo-Poderoso, que apague, que lave, que tira da nossa mente aquele mau desejo, porque ele está para nos socorrer a todos os momentos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, lhe dê uma excelente semana, que Deus guarde a sua entrada e a sua saída, que Deus possa lhe dar um espírito estável, inabalável na sua presença, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus, para todos sempre. Amém.